Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. Nosso assunto hoje, claro, é a super quarta. No mesmo dia, o Banco Central dos Estados Unidos cortou juros pela primeira vez desde o início da pandemia, em 2020. E aqui no Brasil, o nosso Banco Central aumentou juros. Por que cada Banco Central foi para um lado? E quais são as consequências que você pode sentir daqui para frente? A minha convidada hoje é a Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter vindo aqui ao programa. Obrigada pelo convite. Tatiana, uma coisa que certamente todo mundo está pensando é, vem cá, agora finalmente que o Banco Central americano cortou juros, que o dólar começou a ceder, isso vai ajudar a nossa inflação, precisava subir o juro aqui no Brasil? Essa é uma dúvida legítima, né? Precisava subir. A questão toda é que os movimentos da economia americana e da economia brasileira estão diferentes, né? A economia americana está desacelerando, a atividade econômica começa a desacelerar, mercado de trabalho perdendo ali o ímpeto, a inflação está numa trajetória de queda consistente, os núcleos, né, quando você tira ali impactos, né, efeitos que geralmente ocorrem naquele período, então que você não tem que considerar e você fica tentando medir o pulso da inflação, quanto que os preços realmente, a que velocidade os preços estão crescendo, essa medida lá está em queda contínua. Aqui no Brasil, nós temos sendo surpreendidos pelo crescimento econômico, né? Então, o crescimento econômico do segundo trimestre cresceu acima do primeiro trimestre, o mercado de trabalho é bastante aquecido, com os salários crescendo muito acima da inflação, em torno de uns 5% acima da inflação. E a inflação, é essa mesma medida de quanto que os preços estão subindo, essa inflação, esse núcleo está mais resistente, ele parou de cair. Né? Então, o Banco Central, como o trabalho dele, a obrigação dele é manter a inflação sob controle, ele agiu de uma maneira a prevenir esse aumento mais à frente de uma inflação e de um descontrole, de um aumento do custo de vida, do aumento da perda do poder de compra das famílias. Então, ele teve que agir está agindo, né? Preventivamente. O que me parece muito, traduzindo para você que está nos ouvindo, nos assistindo, é que tem espaço para essa discussão, se 10,5% de juros já não era uma dose pesada para poder conter uma inflação esse ano que está prevista na casa de 4,3%, tem risco de estourar 4,5%, que é o limite da meta, mas agora com esse processo de queda de juros nos Estados Unidos, certamente vai nos ajudar. Agora, existe acho que uma desconfiança, Tatiana, talvez queria te ouvir, em relação ao gasto público, o quanto que o governo agora diz que vai frear um pouco, né, o ritmo de crescimento do gasto e isso vai, teoricamente, ajudar a conter a pressão inflacionária. A questão é que tem sempre uma desconfiança de que o governo não vai segurar esse gasto e, com isso, vai continuar colocando lenha na inflação. Talvez essa questão fiscal, se ela tivesse mais bem equalizada, tivesse uma confiança de um equilíbrio fiscal, talvez isso pudesse ter evitado um aumento de juros? A política fiscal é o outro lado da moeda. Né? Então, por que a atividade econômica está acelerada? Por que o crescimento econômico está acelerado no Brasil, enquanto você olha o resto do mundo e ele está desacelerando? É por conta da política monetária? Muito provavelmente não, porque a taxa de juros a 10,5% já é uma taxa de juros apertada, que restringe. Né, que deixa o crédito mais caro, que restringe a vontade de consumir. Né? O que leva o mais provável é que esse ímpeto da economia, esse crescimento da economia é muito por conta da política fiscal. Né? Se a política fiscal, se os gastos públicos estivessem mais equilibrados, né, mais balanceados, né, crescendo no mesmo ritmo, no mesmo patamar da arrecadação, se as contas públicas estivessem mais equilibradas, ou seja, receitas igual a despesas, muito provavelmente a necessidade de um novo aperto de política monetária, de elevação da taxa de juros, seria bem menor. Né? Talvez a gente não fosse necessário a elevação da taxa de juros. Né? Mas o fato é
que apesar da arrecadação ter crescido bastante esse ano, os gastos estão crescendo a uma velocidade maior ainda. No início do ano você teve um gasto, um impulso de aumento de gastos crescendo a renda das famílias muito forte pelo pagamento dos precatórios, pelo reajuste acima da inflação do salário mínimo, que impacta aí aposentadorias, impacta todo o programa social do governo, e isso gerou um aumento de demanda em que tem dado força aí para essa economia e tem sustentado essa inflação. Então, é importante, uma coisa que é bastante importante ressaltar é preciso ter a harmonização entre a política monetária e a política fiscal tão pregada pelo governo. Essa harmonização é muito importante. A política monetária, ela fica compensando, né, essa expansão de gastos. Pois é, que a gente vê o Banco Central colocando o juro alto. Quando você tem um juro alto, você tem menos incentivo para consumir, o crédito fica mais caro, o investimento também é afetado, só que aí o governo vai injetando gasto e aí com isso ele vai tirando a potência desse instrumento que é o juro alto, e aí o Banco Central vai tendo que compensar, aumentando mais juro, porque o governo está colocando lenha ali no consumo, no crescimento. Ou seja, agora o governo também precisa fazer sua parte, porque pelo que o Banco Central coloca aqui no documento, a economia está crescendo acima do potencial de crescer com inflação baixa. Não está dando conta. Qual é o potencial hoje de crescimento da nossa economia? Olha, eu estimo que a nossa economia cresce sem causar pressão na inflação a 2%. Esse seria o potencial. A economia brasileira pode crescer ao ritmo de 2%. Sem causar pressões inflacionárias. O que quer dizer 2% no ano? Quer dizer mais ou menos 0,5% por trimestre. E os dois últimos trimestres, o primeiro e o segundo trimestre do ano, a economia cresceu acima disso. O primeiro trimestre cresceu a 0,8%, o segundo trimestre cresceu a 1,4%. Então, nós estamos crescendo muito acima do potencial. Se for repetir até o final do ano, dá quase 4% de crescimento. Isso. E isso gera pressões inflacionárias. E o trabalho do Banco Central é conter pressões inflacionárias. Essa é a tarefa do Banco Central. Então, ele vai lá e tem que ajustar juros. Se a política fiscal começar a ser mais harmônica com a política monetária e a gente começar a ter esse controle de gastos, essa redução dos gastos públicos, tornar eles mais compatíveis com a receita, muito provavelmente para o ano que vem, a necessidade de taxa de juros é menor, um patamar mais baixo, a gente vai ter espaço para corte de juros no ano que vem. Mas para isso, para esse corte na taxa de juros, é importante que os gastos caiam do que eles estão agora. O ritmo de crescimento dos gastos no Brasil não é condizente com o quanto a gente pode crescer. Então, e isso leva a gente ter que ter taxa de juros mais alta. E parece que a gente está num ciclo vicioso, Tatiana, há muito tempo, porque a sensação do pessoal que está aqui acompanhando a gente certamente poxa, toda hora que a economia começa a crescer, ganhar força, o desemprego no menor patamar em 10 anos, e aí a gente vai e aumenta juro e tem que frear, acaba ficando nesse voo de galinha, a gente começa a se animar e esmorece, ao mesmo tempo também, se aumenta juro, a gente não consegue estimular investimentos, porque o juro fica muito alto e aí quem tem dinheiro prefere deixar o dinheiro rendendo no banco do que aumentando a sua fábrica, investindo num negócio, gerando emprego. Então, também a nossa capacidade de crescimento, ela depende desse potencial maior de investimentos que estão vindo. Os investimentos estão crescendo pelos últimos dados do PIB, menos do que o consumo, por isso que está gerando inflação. Mas aí a gente acaba entrando como se tivesse o cachorro correndo em volta do rabo, agora, então, a gente precisa ter mais investimento para ter um potencial maior de crescimento, mas aí aumenta juro e aí o investimento não é estimulado. Então, como que rompe, Tatiana? Qual é o equilíbrio ideal, digamos assim, hoje, para que a gente possa ver, não um voo de galinha, que a gente continue crescendo e paulatinamente a gente vá ganhando musculatura e sustentando
crescimentos maiores sem gerar inflação, né? Sim. O bom ponto é esse que você ressaltou. É uma dinâmica ruim, essa dinâmica da economia brasileira, né? Porque o país tem baixo investimento, a taxa de investimento é baixa. Esse ano, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, ela tem se recuperado, mas ela recuperou, esse crescimento é só para recuperar o que foi perdido no ano passado. Né, seja por bens de capital, seja por construção civil, que são os dois grandes ingredientes do investimento no Brasil, é apenas uma recuperação do que foi perdido da contração do ano passado. Esse baixo investimento faz com que esse PIB potencial no Brasil, pensando no Brasil, nas dimensões que o Brasil tem, para o Brasil, 2% é pouco, mas a gente não sai dessa dinâmica de que se cresce acima de 2% tem que subir taxa de juros. Mas se sobe a taxa de juros, né, taxa de juros ela tem dois efeitos, né, que são ruins. Né, e um desses efeitos foi o que você acabou de ressaltar, a competição pelo investimento. Sim. Então, as indústrias elas podem investir, ampliar a fábrica, aumentar a produção, investir em produtividade, investir no quadro de funcionários, na maior capacitação da mão de obra, ou ela pode comprar títulos públicos, ela pode investir no mercado financeiro e ganhar essa rentabilidade. O aumento da taxa de juros, ela drena, ela compete por esse capital. Agora, por que compete? Né? Porque aí a gente cai na mesma ladainha que responde a sua pergunta de o que faz para romper essa dinâmica. Né? O setor público ele precisa se financiar, a arrecadação não dá conta dos gastos. Então se emite dívida e emite títulos à taxa de juros, à Selic. Né? Então, esse desequilíbrio entre receitas e despesas, as despesas crescendo mais do que as receitas, ela faz com que o Estado compita na parte do capital. Né, e oferecendo títulos públicos uma taxa de juros bastante rentável, aí o capital que iria para crescimento produtivo, para a economia real, vai para títulos públicos. E aí, no que ele vai para títulos públicos, o investimento continua baixo. E no que o investimento continua baixo, a gente continua tendo uma capacidade de crescimento baixa. E aí, toda vez que cresce acima dos 2%, o Banco Central tem que ir lá e aumentar juros. E aumenta juros e a gente volta pelo ciclo. Então, o que quebra isso é o ajustamento das contas públicas. É ajustar o volume de gastos públicos ao montante que se arrecada no país. A gente sabe que é uma discussão difícil, né? É um país que é muito desigual e precisa ter uma série de proteções sociais, de benefícios. A questão é saber equalizar bem isso, né? O que hoje está sendo discutido dentro do governo, que politicamente é sempre muito difícil, é fazer com que os benefícios previdenciários, por exemplo, cresçam acompanhando a inflação, não acompanhando também o salário mínimo, que é uma forma de preservar o poder de compra e, ao mesmo tempo, fazer com que esse ritmo de crescimento não seja tão rápido. E ainda assim é sempre muito difícil essa discussão. Agora, é uma discussão que precisa ser enfrentada, né, Tatiana? Porque se não se tem uma coragem de fazer o que é possível, sem abandonar, obviamente, as questões sociais que a gente tem no Brasil, acaba sendo pior, inclusive, para o social, que a coisa que a gente mais precisa é manter um crescimento alto por muito tempo, né, para ter redução de desigualdade, ter um desemprego baixo de forma estrutural, porque a sensação que a gente tem é que a gente está sempre querendo colocar a carroça na frente dos bois, querer acelerar, e aí aquilo não se sustenta. É melhor crescer menos de 3%, que é o que você está trazendo, do que acelerar e no ano seguinte depois a gente crescer. Como é que vai ser, Tatiana, ano que vem? Dá para imaginar que a gente consiga, pelo menos, manter um bom ritmo de crescimento com esse juro que parece que vai subir mais um pouco, né? Vai subir mais um pouco. Eu espero que, pela sinalização que o Banco Central deu ontem na comunicação do início do ciclo de alta de juros, eu acho que as próximas decisões que ocorrem em novembro e dezembro têm mais alta de juros por aí. Eu acredito que eles param o ciclo, termina esse ciclo, vai ser um ciclo curto e termina em dezembro. Janeiro não. O foco
Focus, a pesquisa Focus traz que a mediana dos economistas, na média, os economistas esperam uma alta adicional em janeiro. E o mercado, a curva de juros, precifica altas de juros até março. E há quem debata que o Banco Central vai ter dificuldade para terminar esse ciclo de maneira rápida. Eu acredito que esse movimento de corte de juros, não só nos Estados Unidos, mas nas economias desenvolvidas, vai ajudar o ciclo de alta aqui necessário para o Brasil ser curto. Eu acho que isso favorece câmbio e ajuda aí nas pressões inflacionárias. Agora está 10,75, então eu acho que vai até os 11,25. Tá. Eu acho que vai até os 11,25, mas o mercado, a curva de juros precifica 12,25, um ponto a mais do que eu espero. Agora, seja 11,25, que é a minha expectativa, um pouco mais otimista, seja os 12,25 que o mercado espera, é uma política monetária mais restrita. Então, a sinalização para crescimento é um crescimento que desacelera, infelizmente, né, ele desacelera no ano que vem, em 2025, como efeito dessa política monetária, dessa taxa de juros mais alta, que vai impactar crédito, o crédito vai ficar mais caro, vai desincentivar investimento, porque é aquela concorrência que eu acabei de explicar, do rendimento financeiro vis-à-vis ao investimento produtivo, então isso é menos geração de vaga de trabalho, então é um crescimento, tudo indica que é um crescimento mais fraco em 2025 do que em 2026. Qual que é a proporção esse ano, em torno de 3%, quando você está prevendo, e ano que vem? Esse ano o crescimento econômico vai ficar em torno de 3%, muito parecido com o que cresceu no ano passado, que foi 2,9%, e o ano que vem a gente deve crescer abaixo dos 2%. Deveria crescer aí no 1,9%, 1,8%. E isso a inflação, pelo menos, para trazer a inflação mais para um patamar próximo menor, da né? meta, isso. E em algum momento se fala que ano que vem o juro poderia voltar a cair. Sim. Metade do ano que vem ali, talvez ele já tenha condições. Segundo semestre, eu acho que, principalmente por causa dessa dicotomia, né, essa contramão, né, o Brasil subindo juros enquanto, principalmente as economias avançadas cortam juros. Então, isso favorece a gente. Favorece, né? Favorece. Agora, é um ponto bastante importante a gente voltar para a questão fiscal. Favorece, mas não faz o trabalho inteiro. Então, realmente, a gente precisa colocar, caminhar as contas públicas para um equilíbrio de gastos com receitas. Né? Se não tiver esse equilíbrio, não aumenta a confiança no país. E aí o capital estrangeiro, por mais que a gente pague um juros mais alto do que a comparação dos outros emergentes, por exemplo, se a gente chegar nessa situação, se não tem confiança no país, não tem confiança de que as contas públicas vão estar equilibradas, esse capital não vem. Pois é, a gente tem que... Se fala muito no Brasil que o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidade. A gente pode aproveitar essa oportunidade de um ciclo de queda de juros nos Estados Unidos, puxando o dólar para baixo, ou se a gente não fizer o nosso dever de casa, a gente vai perder a oportunidade que é fazer com que o dólar não caia tanto, a inflação pode não ceder tanto, ou seja, a gente não ser tão beneficiado e não atrair investimentos, né? E mais isso que é importante. A oportunidade que se vislumbra agora com essa queda de juros lá fora é atrair capital e capital produtivo. O Brasil, ele tem uma taxa de investimento baixa, por conta da taxa de juros sempre muito alta, mas a poupança também é baixa. Então, nós precisamos do capital estrangeiro para aumentar a nossa capacidade produtiva. Então, esse momento de queda de juros lá fora, ele abre uma oportunidade, uma janela de oportunidade de entrada de capital e capital produtivo que pode elevar o nosso potencial de crescimento e aí a gente poder trabalhar com taxa de juros mais baixa. Por exemplo, quebrar esse ciclo. Agora, para isso, de novo, a gente volta para o equilíbrio das contas públicas. É importante esse debate ser finalmente atacado para a gente trocar de assunto. Exato. E partir para o assunto da produtividade. Tá, você falou tudo, porque
é até angustiante, né? A gente ficar falando de taxa de juros, taxa Selic. A gente quer falar sobre crescimento sustentável, educação de qualidade. A gente quer falar de pauta de reforma da educação, melhor capacitação da mão de obra no Brasil, que esse é um grande gargalo brasileiro. Quando você olha lá a comparação com outros países, o gargalo do Brasil, onde que o Brasil é melhor, onde é a fortaleza, né? O que Deus deu, que é água, energia. Nós somos os melhores. Imagina o potencial, né, de investimento aqui. Né? Isso, gigantesco. Energia limpa, destaque em energia Nada limpa. Nada chega aos pés do Brasil. Energia renovável, destaque em energia renovável. Aí, onde estão as principais fraquezas? Qualidade da mão de obra, qualidade de mão de obra qualificada. Né? Então, e assim, falta pessoa, falta mão de obra? Não falta. O que falta é a gente realmente conseguir debater reforma da educação. Né? Um investimento e um gasto melhor feito na educação. Parar de perder tempo nessas pautas superficiais. A gente, é importante falar, porque aí o economista não tem coração, o Brasil precisa gastar mais. Precisa e pode. O orçamento não é pequeno. O problema é que a gente gasta mal, né? São 2 trilhões de reais, quase 3 trilhões de reais orçados para gasto, né? Só que só de isenção a gente gasta quase 500 bilhões de reais. Então a gente precisa gastar melhor. É só a gente redefinir para onde nós vamos gastar. Não vai faltar dinheiro para programa social, não vai faltar dinheiro para qualificação profissional, se a gente sentar e redebater onde a gente gasta no Brasil. Olhando aqui para Estados Unidos, os Estados Unidos agora caíram juros de 5,5 para 5. E qual é o potencial de derrubar esse juro? Até onde pode ir o dólar? Que o povo quer saber se o dólar, se a gente fizer nosso dever de casa. Eu já vi algumas projeções de dólar a 5,10. Pode fazer uma boa diferença, né? Com o dólar que chegou a 5,86 no pior momento esse ano, né? Como é que você está olhando aí os próximos passos do BC americano? Olha, é uma sensação, vai dar uma sensação térmica boa. Por quê? Porque muito provavelmente essa taxa de juros que estava em 5,5%, ela deve chegar a 3,5%, de acordo com as nossas expectativas. O mercado é até mais otimista, acha que pode chegar a 3%. No final do ano que vem, né? Isso, no final do ano que vem. Isso. Esse ano, até dezembro, ela deve chegar a 4,5, mais 2 de 25, chega em 4,5 em dezembro, e no ano que vem a gente acredita que mais 1 ponto de corte, sendo 25 por trimestre, então chegando a 3,5. Mas o mercado é até mais otimista e acha que pode chegar a 3. Essa descendência da taxa de juros americana deve puxar outros bancos centrais avançados, né? Então o Banco Inglês, o Banco Central da Inglaterra, o Banco Central da Zona do Euro deve continuar cortando juros também, o Banco Central canadense já sinalizou que pretende aí acelerar até o ritmo de corte de juros. Então a taxa de juros internacional ela cai, e no que ela cai, ela deixa espaço para esse capital procurar maiores rentabilidades. Mas isso vai ser direcionado para os emergentes que tiverem as melhores histórias para contar, que é, de novo, aí abre a nossa janela de oportunidade. Né? E aí, obviamente, se a gente entregar uma boa história, eu acho sim que o câmbio tem espaço no ano que vem de chegar aí no 5,15, 5,10, que já é uma sensação térmica boa. Agora, poxa, Tatiana, 5,10, 5,15 é ainda bastante elevado, né? O povo sonha com dólar a 3, um sonho distante. Mas aí é importante ressaltar, olha, nós estamos falando assim, no melhor dos casos, aí, o cenário otimista do mercado, que é a taxa de juros americana a 3. Né? Se a gente for olhar nos últimos 15 anos, a taxa de juros americana foi muito menor que 3%. Então, no melhor dos casos, você ainda continua com uma taxa de juros internacional ainda elevada. Né? Então, o espaço para as moedas emergentes, inclusive a moeda brasileira, melhorar, ele é restrito, porque a taxa de juros internacional ainda vai, mesmo depois, no final desse corte de juros, ela ainda vai continuar acima do que a gente conviveu nos últimos anos. Então, aquela liquidez internacional, o que é a liquidez internacional? Taxa de juros no mundo zero.
né? No mundo desenvolvido, a taxa de juros é zero. Então, o capital era abundante para todas as economias emergentes. Esse cenário ainda não é o mais provável. E, por isso, 5,10 é uma boa taxa, é o melhor dos mundos aí para a nossa taxa de câmbio. Isso que é importante a gente olhar, Tatiana, também o ruído que acabou também atrapalhando essa discussão, né, se tinha que subir juro ou não, a troca de comando do Banco Central. O diretor Gabriel Galípolo, que foi indicado para assumir a presidência a partir do ano que vem, vai passar por uma sabatina ainda, mas ele fez todo um movimento para demonstrar que ele e outros indicados, né, ele como a figura que deve ser a liderança, né, a próxima liderança, mas todos os outros indicados, ele ficou incumbido dessa mensagem de passar a mensagem de que não há leniência com a inflação da nova diretoria indicada pelo governo Lula. Talvez virando essa página também, mudando a direção, né, porque vai ter maioria do governo Lula a partir de janeiro do ano que vem. Talvez isso também acalme um pouco, vendo que não é porque tem indicados pelo governo Lula que vai ser um governo leniente com a inflação. Talvez, acho que quando também tiver essa insegurança, porque tem ali aquela pulga atrás da orelha, né? O Galípolo fez um discurso importante, né, de compromisso com a inflação e tal. Talvez ano que vem também isso contribua aí para trazer um ambiente mais tranquilo, digamos assim, para a economia brasileira? Sim. Com certeza, né? O primeiro semestre de 2025, o trabalho do Banco Central nesse período vai ser extremamente importante para conquistar essa confiança, né? A desconfiança, ela é natural, eu acho até normal, né? Nós estamos num período de transição de uma diretoria e muito conhecida, já há mais de 4 anos, para uma nova diretoria que você ainda tem que conhecer, saber como é que é a atuação desses novos atores no comando, né? Então, o primeiro semestre de 2025 é crucial para ganhar essa confiança. E eu acredito que se o trabalho for bem feito, a gente vai ter um período de tranquilidade que abre espaço, inclusive, para essa minha expectativa de corte de juros no segundo semestre. Depende muito do trabalho do Banco Central no primeiro semestre. São 2 pontos cruciais. O trabalho do Banco Central no primeiro semestre, né, esse primeiro semestre da nova diretoria e a condução das contas públicas daqui ao longo do primeiro semestre também. Isso também é crucial para abrir, para a gente ter esse espaço para corte de juros e, quem sabe, trazer a Selic para 1 dígito. Tá bom, Tatiana. Tomara que a gente aproveite tantas oportunidades que a gente tem. Eu acredito demais no país. Foi muito boa essa conversa com você. Obrigada por ter vindo, Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Obrigada, venha outras vezes. Ah, sim, com certeza. Todas as vezes que você chamar, estarei aqui. Obrigada. Que bom, adorei. Obrigada, Tatiana. Muito obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para você. Até a semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia para você, na Band News FM.